estava ali, Deus me deu esta palavra, igreja. Eu já trouxe essa palavra várias vezes, mas hoje Deus me deu outro direcionamento da palavra, a revelação da palavra. É maravilhoso você ter a revelação da palavra, quando Deus quer falar e fala através da sua palavra. Eu não estava pronto para trazer essa passagem bíblica. Glória a Deus, louvado, eu tinha tirado um versículo do Salmo. Glória a Deus, mas Deus me trouxe esta palavra da revelação de hoje, né, para falar comigo, falar com a igreja, nos ensinar, nos capacitar, cada vez mais nós estarmos na presença de Deus. Glória a Deus. Hoje nós estávamos lá no culto de consagração. Aleluia, Deus. E Deus me deu o versículo que todos os cultos de consagração, nós temos a campanha do Salmo do mês, é o Salmo todo dia da consagração nós temos aquele Salmo, dia da oração, nós temos aquele Salmo escolhido, apresentado a Deus e escolhido por Deus para que nós viemos meditar o mês todo. Glória a Deus, como nós vimos hoje de manhã, nós lemos um versículo que está no Salmo, que o Salmo pergunta o que é que nós temos para dar a Deus pelos benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu creio que Deus falou com a igreja, falou grandemente comigo. Glória a Deus. Que é lá no Salmo 116, como nós vimos aqui no Samuel, no livro de Glória a Deus. Como nós vimos aqui no livro de Samuel, Davi se une, chama, convida os homens de Deus, mulheres de Deus, para que fosse buscar a arca do Senhor que estava num determinado local. Pois no tempo do rei Saul, eles não fizeram questão de buscar a arca de Deus, e aonde ela se encontrava, ele ficou. E lá veio passar 21 anos, a arca de Deus, fora de Jerusalém. Mas pelos erros, pelos pecados daqueles que estavam à frente, Deus permitiu tudo isso. Glória a Deus, que foi por causa dos filhos de Eli, passagem bíblica, né, de Samuel. E a arca foi parar em outro lugar. Glória a Deus, louvado seja uma passagem bíblica que nós vamos meditar. O tempo hoje vai dar bastante para nós meditar, para que nós devemos conhecer mais ainda as Santas Escrituras. Para que nós não venhamos se enganar quando nós estarmos, glória a Deus, dentro da casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, adorando, louvando, na oportunidade de trazer a mensagem, na oportunidade de louvar, para que nós não venhamos, igreja, crescer, o que se nós vemos, glória a Deus, louvado seja o nome, se achar que nós estamos acima de todas as coisas. Deus é acima de todas as coisas, glória a Deus, como nós vimos lá no Salmo 16, no versículo 12, que foi hoje a pergunta hoje. Glória a Deus, que Deus fez a igreja, me fez a mim também, deu pastor. 116. Que hoje Deus usou-me, né, pela revelação da palavra e serviu para mim, igreja. Porque quando Deus pergunta, Ele não pergunta só para o ouvinte, Ele não pergunta só para os irmãos, nem só para as irmãs, como está escrito lá no Salmo 116, do versículo 12, diz assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito por mim. Como nós vemos aqui, Davi estava adorando, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E Davi não sabia o que fazer, para louvar e agradecer o nome do Senhor. E Deus pôs no seu coração dele trazer a arca de volta a Jerusalém. E ele convidou toda a igreja: olha, hoje nós vamos se consagrar, hoje nós vamos adorar, hoje nós vamos se unir, hoje nós vamos louvar, não importa de quem seja, de onde vem, mas seja o nome do Senhor glorificado. E hoje nós iremos trazer a arca, glória a Deus, para dentro de Jerusalém, para dentro da igreja, iremos buscar por a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja, e se unirem, adorando, louvando, fogo, aquele multidão, né?
uns 30 mil de pessoas, multidão naquele multidão a caminho para ir buscar a arca, para trazer até onde tinha sido levantado o templo, para impor a harpa do Deus Altíssimo. Mas como nós vemos no capítulo de Salmo 116, glória a Deus, o Senhor usa o homem de Deus para perguntar tudo que Deus faz na nossa vida, igreja. Nós não temos como pagar a Deus. Nós só temos é de adorar e louvar, porque Deus ele não se agrada de sacrifício. Glória a Deus, louvado seja, mas sim Ele se agrada do nosso louvor, do nosso reconhecimento, do nosso agradecimento, como Ele, o Deus Salvador das nossas vidas, como aleluia, Deus, ser adorado e louvado como Deus verdadeiro, Deus vivo. Mas como nós vemos, Ele pergunta no Salmo 116, assim eu creio que Davi estava se perguntando, o que é que eu irei fazer? Ali eu fui perseguido, eu fui pastor de ovelha, eu fui perseguido para a morte, eu vivi de um lado para o outro, me passei por dois para não ser morto, eu fui perseguido por reis, eu fui perseguido por cidades, né, os filisteus, os amoreus, os amortes, Deus sempre me dando livramento, e hoje eu sou rei de Israel. Quando nós vemos, quando fala que nós somos rei de Israel, não que nós devemos ser rei, que eu sou autoridade, que eu tenho casas, que eu tenho postos, ou que eu tenho riquezas, não, igreja, como nós vemos lá no Salmo 113, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 7, aí nós lemos e diz assim a palavra do Senhor: que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar como os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, igreja, ele exalta, ele levanta o homem. Aleluia, Davi estava com este homem, ele levantou ele, aleluia, um pequeno pastor perseguido de dia e de noite para a morte. Mas Deus deu livramento, Deus foi misericordioso. E pôs ele, aleluia, Deus, como não só como príncipe, mas como rei. Como nós sabemos, todos nós que somos príncipes, que somos erguidos do monturo, como diz lá no Salmo 103, do pó nós não era nada, do pó nós somos formados. E Deus deu fôlego de vida, lá em Gênesis, palavra, revelação da palavra. Glória a Deus, eu vou falar que eu sou do pó, por quê que eu vou ser do pó? Porque lá em Gênesis está dizendo que Deus criou o homem do pó da terra, nós não era nada, e nos deu fôlego de vida. O que é que nós podemos fazer para, como um agradecimento de Deus ter dado o fôlego de vida a nós, de ter nos formado? E o melhor, com a aparência de Deus, com a imagem de Deus, o que é que eu tenho para dar a Deus? Como agradecimento. Não tem nada neste mundo, a não ser o reconhecimento de Deus, o único e verdadeiro Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Você olha que tem muitas pessoas que vivem necessitando de Jesus. Glória a Deus, louvado. Do monturo, do poço de lama que se encontra, mas Deus levanta. Deus tira estas pessoas que estão se acabando no alcoolismo, que estão se acabando nas drogas, além que está se prostituindo, que está no leito, que está, aleluia, com a corda no pescoço para se enforcar. Deus ergue essas pessoas, aleluia, Deus, e necessitando da salvação em Cristo Jesus, e levanta, dá ânimo, vigor, ainda faz se sentar com os príncipes, ter vida de príncipe. Nós sabemos que do príncipe, depois do príncipe, vem o rei. Aleluia, Deus, se nós somos vivos, nós estamos com a promessa de Deus. Aleluia, Deus, nós estamos fazendo de conforme a vontade de Deus. Davi estava reunindo o povo, é quando nós convidamos, vamos adorar, vamos louvar o Senhor, vamos para
para a igreja, engrandecer o nome dele, como o único Deus verdadeiro, pelos seus benefícios na nossa vida. Só o Senhor, igreja, é digno de toda glória e de toda honra. Eu passei 2 semanas trazendo sobre o louvor ao Senhor, quem verdadeiramente nós devemos louvarmos. Aleluia, Deus, trouxe só em Salmos. No outro dia eu vou trazer mais outra vez, mas vou trazer nos livros, nas histórias passadas, do Velho e do Novo Testamento, para que a igreja venha tomar posse. Só o Senhor tem de ser adorado e louvado e engrandecido o nome do Senhor. Teve um dia que eu trouxe, aleluia, um testemunho de um amigo de trabalho que estava lá rouco, porque ele estava adorando, o time dele ficou rouco de gritar isso. Do mesmo jeito, se nós estamos dentro da igreja, se nós estamos adorando, se nós somos Deus verdadeiro do Senhor dos Exércitos, nós não vamos louvar, não é o cantor, não é a pastora, não é o pastor, não é o irmão que está tendo a oportunidade, não é a irmã, mas sim a Deus. É a Deus que nós vamos louvar. Como nós vimos no domingo passado, todos os povos louvem ao Senhor. Aí ele fala nas suas, glória a Deus, fala nos instrumentos, não sei, fala em todo tipo de instrumento. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tudo que nós fazemos, se o irmão está ali sentado, o irmão está falando em língua, ele está louvando o Senhor. Se ele está ali sentado, se ele está ali, aleluia, glorificando o nome do Senhor, fica na paz que é entre ele e Deus. Glória às igrejas, nós temos de adorar e louvar o nome do Senhor. Davi queria adorar e louvar o nome do Senhor, igreja. Mas tinha um ali que se achava, que se achou ao direito de tocar na harpa do Senhor. E a mão pesou sobre ele, a mão de Deus. A obra de Deus não é nós chegarmos, aleluia, Deus, fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Aleluia, como nós vimos em Davi, lá em Samuel, Davi estava indo buscar a arca, porque estava em outro território, estava em outro lugar, pelo erro dos filhos de Eli. Aleluia, Deus, e ali estava, aleluia, Deus, a arca de Deus, distante. Do mesmo jeito, a igreja que aceita, aleluia, o homem ser exaltado. Se não for o Deus dos exércitos, glória a Deus, ele vai ficar distante. Onde é que vai habitar o Espírito Santo de Deus? Se é o homem que é exaltado, se o homem que é glorificado. A casa de Deus não vai ter Deus, vai ter o homem, vai ter o cantor, vai ter o pregador, vai ter o profeta de Baal, vai ter tudo, mas a presença de Deus vai estar distante. Como nós vemos, Davi iria buscar a arca, nós temos de buscar a presença do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Se nós estamos buscando a presença de Deus, igreja, para a nossa vida, tudo que nós fazemos para adorar e louvar o nome do Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, nós não vamos cair em condenação, mas o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Ele vai fazer o milagre na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, aleluia, dentro da igreja, dentro da congregação, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como nós vimos na igreja, lá no Salmo 116, o que é que nós iremos dar ao Senhor pelo seu benefício, pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Davi estava buscando uma maneira de adorar e louvar o nome do Senhor. Vamos lá para Samuel. Nós devemos compreender, lá a gente fala que o tempo vai dar tempo mais ligeiro, quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor, que o nome do Senhor está sendo exaltado, para nós o tempo parece que não passa. Quanto mais nós estamos louvando o Senhor, mais nós queremos, mais o tempo passa. E a igreja tem hora para começar e terminar com hora e poder.